Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos falar sobre a Páscoa, porque ela já está aí a chegar, esse grande dia celebrativo. E para nos falar desta temática, temos aqui connosco o Padre Nicolas Bettino, que é missionário da Consolata, que nos vai falar sobre esta temática. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Nicolas a orientar para nós. Tá bom. Vamos rezar a oração do nosso Beato José Alamano, fundador da Congregação Missões da Consolata. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, pelo dom que fizeste à vossa igreja, enviando-lhe o Beato José Alamano, testemunha da vossa bondade. Vós o destinastes a ser formador de sacerdotes, pai de missionários e mensageiros incansável da consolação de Maria Santíssima. Concedei-nos, por sua intercessão, as graças que vos pedimos. E você que o seu exemplo nos leve a procurar a vossa maior glória e trabalhá-la para o bem dos nossos irmãos, na esperança que ele seja quantos antes inscrito no número dos vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos dirigir-nos aqui à nossa mesa de pequeno almoço. Eu convido o Padre Nicolas aqui a sentar-se, que a nossa produção obrigado. Fez para nós. Olha, muito bonito. E aceitam uma água para chá? Não, água só. Água? Sim, então, obrigado. Quem é o Padre Nicolas, para as pessoas que estão lá em casa conhecerem um bocadinho melhor? Muito bem, eu sou Nicolas Bettino, sou padre e missionário da Consolata. Sim. Eu venho do Quênia, Quênia fica no leste da África, numa região norte do Quênia, que é um pouco semiárido, que tem também fronteira com Etiópia e Somália. Então, eu venho nesse país que não é tanto cristão, mas 70% faz dos cristãos, mas a outra parte são muçulmanos. Sim. Como é que é a vivência cristã no Quênia? A vivência cristã no Quênia é muito ativa, uma igreja que não temos muitos anos. Por exemplo, os primeiros missionários da Consolata chegaram no Quênia. Agora temos 120 anos no Quênia, como missionário da Consolata. São os primeiros. Então, não é uma igreja, podemos dizer que é antiga, mas é uma igreja que agora está começando e bem muito ativa. Temos bastante cristãos, tem um conhecimento muito e também um pouquinho de testemunho dos missionários. Sim, que é importante. Sim. Como é que se deu a sua vocação e porquê a Consolata? Porque não outra congregação? Verdade. Sempre eu disse que a minha vocação surgiu por causa do testemunho dos missionários. E para mim marcou muito a minha vida. Por exemplo, os primeiros missionários que eu tinha contato com eles são da minha paróquia. Eu fiz o trabalho que eles fizeram na minha paróquia, falando a minha língua, construindo as escolas, construindo hospitais. Isso me tornou muito. Eu falei que um dia também eu quero ser como esse missionário. Eu quero tornar como essa parte desses padres. E lá que eu comecei essa caminhada, né, de procurar ser missionário, ser padre. Porque o missionário da Consolata é porque são os primeiros que eu conheci. Não tinha os outros, não tinha Canção Nova, não tinha outros, mas só tinha missionário da Consolata. Portanto, só aqueles que eu podia fazer aquilo. Sim. E depois trilhou o caminho para o sacerdócio. Podia ficar só como irmão, mas como é que se deu esse chamamento? Bem, no princípio eu também não sabia se existem os irmãos. Eu sabia se existem os irmãos quando entrei no seminário. Sim. E porque eu vi sempre os padres, eu nunca vi os irmãos da minha paróquia. Sim. Quando eu entrei no seminário, que eu encontrei também que tem essa parte de poder escolher ser o irmão. Mas para mim sempre foi o padre, que eu queria mesmo ajudar através de ser padre, ser missionário, mas também ser como sacerdote. Sim. Filho
de uma família numerosa, 8 irmãos, certo, sim. padre? Como é que a sua família aceitou a sua vocação? Foi fácil, não foi? Como é que... Não foi, não pode dizer que foi fácil, não foi isso que também foi um pouco difícil. Por exemplo, a minha família é cristã, é católica. Não é tanto praticante de catolicismo, dizendo assim, mas a minha mãe era, porque é a minha mãe que me ensinou muitas coisas sobre a nossa igreja. E, primeiramente, quando eu decidi entrar no seminário, eu falei para a minha irmã, porque eu morava na casa dela, e eu falei para ela que um dia eu quero também ser missionário, eu quero entrar no seminário. A minha mãe, ela não entendeu tanto, porque eu queria ser. Porque, olhando, a minha cultura é um pouco diferente. O homem só pode ser o homem, dizendo o homem em palavra, quando ele vai casar, vai ter filhos. Sim. Esse é o valor que nós temos na nossa comunidade. Então, para o homem decidir o tipo dessa vida como eu, na minha aldeia, para decidir não casar, não ter filhos, ser um padre, era um pouco estranho. Para os meus irmãos, eles não entenderam. E ainda me perguntam até hoje, e qual dia você vai ter o filho? Não entenderam muito tanto assim, mas não encontrei também obstáculos com eles, não. Como é que vive com a realidade de ter que sair do seu país para evangelizar, para levar a palavra de Deus a outros povos, a outras culturas? Eu sei que é um pouco... porque quando ama a missão, eu acho muitas coisas tornam fácil. Porque eu decidi ser missionário. Eu sei que um dia vou sair do meu país, vai ser encontrar outro povo. Então, a primeira coisa que sempre eu coloco é que eu amei essa missão. Eu amei sair, eu amei encontrar outras pessoas. A segunda coisa é, eu sempre aceito a outro povo. Porque se uma pessoa não aceita a outra pessoa, a outra cultura dessa pessoa, é muito difícil entrar na vida da pessoa, é muito difícil também evangelizar. Portanto, eu aceitei aquela missão com muita paixão de evangelizar. Então, não tornou muito difícil para mim, porque eu amei muito ser missionário. E eu aceitar outra também, eu acho que é uma coisa mais que eu gostei muito. As culturas são muito diferentes, mas sempre com aquele coração aberto de receber. Padre Nicolas, veio aqui hoje falar da Páscoa, mas antes de falarmos da Páscoa, vamos falar um bocadinho também da Quaresma, para entendermos o que é a Páscoa. O que é a Quaresma? Quaresma é um período de 40 dias, sempre como a igreja nos coloca, de nos preparar para a Páscoa. Vem do latim, 40º dia antes de Páscoa. É quinta-feira, quarta-feira cinza, que é 40º dia antes de Páscoa, que é 40 dias antes de Páscoa. Então é um período que nós preparamos como os católicos para Páscoa, que é um período de penitência, momento de oração, momento de caminho que nos faz preparar melhor para a Páscoa que vamos celebrar. A Quaresma, ela inicia-se ali depois do Carnaval, com a quarta-feira de cinzas. O Carnaval diz-se que é uma festa pagã. Faça-nos a ligação entre o Carnaval e a quarta-feira de cinzas. Muito bem. Primeira, Carnaval, sobre Carnaval. A primeira coisa que... Sabe a primeira vez que eu celebrei Carnaval? Quando eu fui no Brasil, sabia? No Quênia não existe Carnaval? No Quênia não existe. Ai, que giro. Quando eu fui no Brasil, a pessoa está falando Carnaval, eu não estava entendendo o que é Carnaval. Para mim foi uma coisa nova, que é uma coisa boa de evangelizar, porque você encontra outras culturas. Eu não sei porque os missionários nunca levaram esse Carnaval no Quênia, não sei. Mas tem ligação, com certeza, tem ligação de Carnaval com Quaresma, porque olhando a origem de Carnaval, já começou lá essas festas pagãs, por dizer assim. Mas sabemos que também que o cristianismo surgiu dentro daquele ambiente, ou dentro de uma cultura romana, dentro da cultura helênica. E ali que surgiu esse carnaval, porque também tinha essa festinha tinha também esse lado de penitência. Portanto, temos ligação, porque já acompanhou o cristianismo desde a Idade Média. Portanto, tem uma ligação grande com o cristianismo. Embora que não podemos falar que o cristianismo
instituiu o carnaval. Sim. Mas o cristianismo reconhece carnaval como um fenômeno existente na nossa sociedade, porque sempre sem carnaval, assim, porque quando tem carnaval, já sabemos que quando acaba o carnaval, já começa a quaresma. Porque a comunhão cristianismo desde a Idade Média. Sim. A quaresma é marcada por quais práticas? Marcada práticas, temos jejum, temos penitência, temos oração, que vai junto com penitência, e também obras e de caridade, né? Sim. Temos isso sobre caridade. Talvez, jejum, às vezes a gente fala sobre jejum. Jejum é uma coisa importante. Não é só a gente faz só no quaresma, mas é quaresma que a igreja coloca pede mais para nós tentar, para ter esse autocontrole, para ter esse momento de se conhecer melhor e falar que talvez eu vou deixar aquilo, eu vou diminuir aquilo, mas com objetivo. Não é só deixar assim. A gente diz, eu não vou tomar café. Mas não. Qual o sentido? Qual o sentido daquilo? Então tem sentido mais do que isso você vai dar tempo. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava no seminário, a gente, quando chega no momento de quaresma, a gente não comia carne, nem pão. A gente tirou muita coisa na comida, mas aquele dinheiro que a gente juntou naquela 40 dias, a gente ia para ajudar uma escola, ajudar o povo. Então, tivemos um objetivo daquilo que a gente fazia jejum. Sim. Um jejum que se transformou em caridade. Ele transformou em caridade, com certeza. Sim. Que bonito. A quaresma é aquele tempo que antecede a Páscoa. Qual a ligação entre a quaresma e a Páscoa e porquê este tempo de 40 dias que antecedem a grande festa da Igreja, que é a ressurreição de Jesus? Olha, temos ligação com certeza quanto a quaresma e a Páscoa. E, por exemplo, a quaresma é um momento de nossa igreja nos dá para nos preparar. Porque esses 40 dias, que é quaresma, também a gente faz uma ilusão com o deserto, onde Jesus foi tentado. Faz ilusão com o deserto, onde os judeus têm uma peregrinação para essa terra prometida. Portanto, nós também estamos chamando, nesse momento de quaresma, fazer também a nossa peregrinação como cristãos, para que nós podemos celebrar a Páscoa. Porque sem boa preparação, a gente não pode celebrar essa grande festa, essa grande manifestação de Deus, essa grande ressurreição de Jesus Cristo. Então, temos uma ligação grande, porque nós precisamos preparar, nós precisamos colocar no caminho, estar nesse deserto, para que nós podemos, na Páscoa, celebrar com alegria essa ressurreição de nosso Jesus Cristo. Nós sempre ouvimos falar da Páscoa como um tempo de 40 dias, como um período de 40 dias, como eu já falei. Porém, temos vindo a assistir a um período de 44 dias. Qual a razão para isto acontecer? Muito bem. Sempre quando fala que quaresma começa na quarta-feira de cinzas e acaba no domingo do Ramos, então você conta 40 dias. Sim. Esses 40 dias. Mas sabemos que a nossa igreja, através do calendário romano do Papa Pio VI, que quaresma começa na quarta-feira de cinzas até quinta-feira, véspera de quinta-feira, antes da celebração de Ceia do Senhor. E isso faz 44 dias. Sim. Bem, às vezes temos essa disparidade entre o número, mas o que é importante é que o número 40 é simbólico, tem um sentido simbólico mais literal. É para nos ajudar mesmo nesse momento de preparação. Porque, olhando, até não podemos falar que até depois de quinta-feira, continua a ter quaresma, porque na sexta-feira e sábado ainda a gente vamos fazer penitência, vamos fazer oração. Portanto, tem mais o lado simbólico mais do que literal. Sim. Mas tem essa disparidade entre 40 e 40 dias, 44. Sim. A Páscoa, ela é móvel. Porquê? Porque é que uns anos nós celebramos no dia X, às vezes calha em março, outras vezes calha em abril? Pois é. Primeiro é que, olhando o início de celebração de Páscoa, a Páscoa foi celebrado, nossos primeiros cristãos, a igreja primitiva, celebrava Páscoa junto com os judeus. Então, eles seguiam os calendários dos judeus. Quando os judeus celebravam Páscoa, os cristãos também celebravam Páscoa. Mas, depois do Concílio de Nicéia de
325, que a igreja sentou e falou, vamos ter a nossa data, porque dos judeus não estava dando certo, porque era início de primavera, então não dava certo. Então, o que a igreja fez é discutir a data. E o que a igreja colocou como critério? Que no primeiro domingo, após a lua cheia, de equinócio de primavera, que a Páscoa é celebrada. Então, é o início de primavera que celebramos a Páscoa. Portanto, temos esse disparate de datas. Então, vai sempre aparecer entre 21 de março até 24 de abril. Entre esse meio vai ser sempre a data de Páscoa. Liturgicamente, a festa da Páscoa é o tempo mais importante na igreja, não é o Natal, é a Páscoa. Porquê? Porque na Páscoa que tem sentido da nossa vida como cristão. Sem Páscoa, nós somos cristãos. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém hoje é cristão. Portanto, a Páscoa faz mais sentido do que o Natal. Mas muitas pessoas celebram Natal mais do que Páscoa. Mas o que é importante é lembrar que na Páscoa nós celebramos os mistérios da nossa fé. Nós celebramos esse Cristo que venceu a morte, o Cristo que nos leva também, porque Jesus celebrando essa morte também nos leva também, todos nós que somos crentes, para a vida eterna, que nós também temos a ressurreição com Jesus Cristo. Liturgicamente falando, até chegarmos à Páscoa, é um tempo muito rico a nível das leituras, sim. A nível da nossa liturgia. O que é que nós podemos destacar nestes 40 dias? Para além dos domingos, os domingos até se diz primeiro domingo da Quaresma, segundo, temos também o domingo de Ramos e aquela semana que muitos chamam Semana Maior, que é a Semana Santa. Fala-nos destes tempos assim fortes que tem este tempo quaresmal. Muito bem. Começando com a Quaresma, da Quaresma temos uma preparação que nos faz esses 5 domingos que nos prepara para a Páscoa. E entramos nessa Semana Santa, que é uma semana mais santa que tem dentro do nosso liturgia. E começa com o domingo, que é Domingo de Ramos. Essa entrada de Cristo para Jerusalém. Ele é recebido como um rei. É um domingo que é diferente. Aparece não está dentro de Páscoa porque é um domingo celebrativo. Mas também nós celebramos esse Cristo que entra em Jerusalém, que vai entregar a sua vida. Então, essa Semana Santa, nós nas leituras podemos ver que nas leituras celebramos os últimos dias de Cristo aqui na Terra, que é muito rico nas leituras dessa segunda-feira, terça-feira até quinta-feira. E a quinta-feira que começa esses 3 dias, que é maior dentro da nossa igreja, que é um mistério. Começa com a ceia do Senhor, começa com esse sofrimento de Cristo. Porque cada dia é um mistério. Cada dia a gente precisa da graça de Deus para entender, para viver aqueles 3 dias, para que nós podemos celebrar a Páscoa. Qual o conselho que dá aos católicos para bem viverem ainda este tempo quaresmal que falta, até chegarem à verdadeira festa, à verdadeira Páscoa? É sempre olhar esse momento como um momento oportuno de penitência, porque esse é o momento que a igreja nos dá para nós mesmos olhar nós mesmos, porque não é coisa que a igreja pede para todos nós e falamos, estamos em Quaresma. Mas a igreja fala Quaresma, nós falamos domingo Quaresma. Mas será que também nós, individualmente, eu estou vivendo a Quaresma? Eu estou vivendo esse momento de penitência? Porque, então, é um momento oportuno que, como qualquer questão, nós temos para nos preparar mesmo. Aquela preparação para que quando eu chegar no Páscoa, eu possa dizer a mim mesmo, eu me preparei para receber o Cristo dentro de mim, para que Cristo seja ressuscitado dentro do meu coração. Porque é isso que nós estamos esperando. A importância também de um sacramento extremamente importante, que é a confissão. Neste tempo quaresmal, se calhar muitos que nos estão a ver já não se confessam há anos e têm dificuldade. Porque é que este tempo quaresmal nos chama também a essa busca da confissão, a essa busca da mudança de vida, da transformação? Bem, é um sacramento também importante que a igreja nos pede. E fala que também, por exemplo,
sempre fala que a igreja fala que se esse momento antes de Páscoa, que cada um de nós poderia confessar pelo menos. Se não tem outro tempo para confessar no ano, mas esse momento de Quaresma, esse momento de antes de Páscoa, momento de confessar. E é um sacramento importante porque nos faz uma reconciliação com Deus. E começa uma reconciliação. Quando começa uma reconciliação com Deus, porque Deus nos perdoa os nossos pecados, mas Ele sempre procura uma reconciliação. E isso Jesus veio para nós, para fazer uma reconciliação conosco com Deus. Portanto, é um sacramento que eu acho que é muito importante, especialmente nesse momento, sempre procurar fazer penitência. É importante todos os dias, Sim. mas nesse momento de Quaresma, é mais importante ainda, porque nós estamos preparados. O Papa Francisco, na sua carta que ele escreveu para este tempo, ele fala que este tempo é tempo de subir ao monte, é tempo da transfiguração e que todos nós somos chamados, não só sozinhos, mas também em comunidade, a deixar que Jesus nos transfigure. E depois, transfigurados, descer do monte. Sim, sim. Fala-nos dessa... Eu achei muito interessante essa analogia do Papa, nunca tinha pensado nisso. Fala-nos dessa importância de subir, de deixar também que Jesus se transfigure em nós e que nós também vivamos essa transfiguração no nosso dia-a-dia, neste tempo quaresmal. Sim. Como eu falou, deixamos Cristo transfigurar dentro dos nossos corações. É deixar essa luz de Cristo ilumina, porque se a gente não abre os nossos corações para receber Cristo, também não podemos eliminar os outros. Então precisamos nós mesmos ter essa experiência de Cristo, ter essa experiência de subir essa montanha. Às vezes a montanha não é fácil de subir. É difícil? Não é fácil. Não sei se eu já caminhei na montanha, mas é difícil. Então, é caminhar até esse encontrar Cristo. Essa montanha também pode aparecer no nosso Quaresma, Sim. que nós estamos caminhando. Porque podemos encontrar os obstáculos, mas quando chegamos ali, bem feita essa caminhada, porque cada nossa vida também é peregrinação. Até a nossa vida aqui na Terra também é peregrinação, porque nós estamos esperando a Páscoa Celeste. Então, portanto, caminhando para esse monte, nós vamos encontrar Cristo, que é a luz, vai transfigurar a nossa vida. Ele vai entrar nos nossos corações e abrir. E nós também precisamos voltar. Naquela cena de transfiguração, os apóstolos voltam com Jesus para encontrar o outro povo. Porque nós podemos também mostrar essa luz de Cristo para os outros. Não podemos ficar só na montanha, como Pedro. Bem que nós queríamos. Com Pedro, mas às vezes a gente volta também, entrar com o povo, falando com ele, mostrar também, testemunhar Cristo, especialmente no nosso mundo dia de hoje, porque precisamos testemunhos mesmo no mundo de hoje, mostrar essa luz de Cristo para o povo. É verdade. Mas precisamos, primeiramente, eu tenho essa experiência, caminhar, porque senão eu não vou mostrar em nenhuma luz. Se eu não posso caminhar, se eu não conseguir chegar naquele alto, encontrar Cristo, eu não posso testemunhar de Jesus Cristo. Podemos dizer, católicos, voltem para casa, voltem para essa experiência com Jesus, não tenham medo de subir o monte, não é? Pois. Sim, porque até eu lembro que naquele domingo eu falei, agora, Jesus, aquela cena de transfiguração. Eu falei na missa, agora vamos voltar para casa, começa a luz de Cristo. Estamos chamando para voltar para a nossa casa, dentro da sua casa. Será que eu sou a luz dentro daquela minha casa? Será que eu também ilumino a minha casa como aquela luz de Cristo? Porque eu recebi na igreja, quando eu comungo a Cristo, eu recebo Cristo. Mas será que também dentro da minha casa também eu ilumino aquelas que não foram para a igreja, aquelas que ficaram na igreja, dentro da casa? É isso às vezes que a gente precisa fazer mesmo. Voltar com Cristo, iluminando todo mundo. E a todo mundo também, porque o nosso mundo também precisa, nosso mesmo dia de hoje. É verdade. Precisa testemunhas. Não é só pessoas que falam, porque é mais fácil falar no público, é mais fácil falar, mas viver aquilo é difícil. E pronto, e agora vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos a falar sobre algo muito importante para todos nós católicos, que é a Páscoa. E tenho aqui comigo o padre Nicolas Bettino, que é missionário da Consolata, que nos veio falar sobre este tema tão importante para nós católicos. Quais são os critérios para a definição da Páscoa?
Quais são os critérios? Os critérios mesmo da Páscoa é lembrar que celebrar a Páscoa ou falar sobre a Páscoa, precisamos também falar sobre a morte e sofrimento de Cristo. E falar sobre essa morte e sofrimento de Cristo, precisamos também falar sobre a vida de Cristo. Portanto, para critério para a Páscoa, primeiramente, temos esse momento de Quaresma, que já estamos falando. E agora temos esse momento de celebrar também, de fazer a meditação sobre essa Semana Santa que chega. E depois falamos sobre a Páscoa. Porque sempre a gente fala sobre a Páscoa. Tem pessoas que gostam de falar sobre a Páscoa, mas também lembramos também que precisamos falar sobre a morte e o sofrimento de Cristo, que Ele sofreu para nós, essa entrega total para Deus. Então, é isso que define também a Páscoa. Há pessoas que só querem a ressurreição, não querem a cruz. Não querem a cruz. Mas é impossível viver a ressurreição sem viver a cruz. E há pessoas que ficam na cruz e que não ressuscitam com Jesus. Tem as duas. Tem esse extremo, sim. Tem pessoas que sempre gostam de falar sobre a ressurreição, mas fala sobre a morte, não quero essa parte, porque parece um pouco feio. Sim. Mas é importante falar também que porque quando a gente olha a cruz de Cristo, não é só a gente olha a morte, não é sofrimento, mas também olhamos esse amor de Deus. Esse Deus que entregou a sua vida para nós. Essa entrega total. Essa fidelidade de Cristo até o fim, porque Jesus foi fiel até o fim de entregar a sua vida para nós. Porque Ele foi enviado para o Pai, para doar a sua vida. Então, a cruz significa isso. Não é só a morte, não é só o sofrimento, mas também o lado do amor, da fidelidade, dessa entrega de Cristo. E essa vida pascal, em que tem todo um trido, faz parte da vida do cristão. Sim. Não dá para eliminar uma parte ou outra, não é? Não podemos. Porque isso faz o mistério da nossa fé. Quando nós falamos o mistério da nossa fé, nós falamos a Cristo que morreu e aquele que resistiu. Esse é Cristo que nós falamos. Qual a importância do Concílio de Niceia para a implementação da Páscoa? Bem, o Concílio de Niceia foi muito importante na nossa igreja, sabemos isso. Tem muitos assuntos que tratam. Mas sobre a Páscoa, é mesmo definir a data. Como nós falamos no início, definir a data para colocar a data, porque, como eu falei, antigamente os primeiros cristãos celebravam a Páscoa com os judeus, mas a Concílio de Nicéia definiu mesmo a data para que nós celebramos a Páscoa e os critérios também para celebrar essa data de Páscoa. Sim. A Quaresma inicia-se com a quarta-feira de cinzas, como nós já tínhamos referido. Porquê e porquê é que se faz a imposição das cinzas sobre a cabeça das pessoas? Muito bem. Antigamente, Quaresma era só 3 dias. A primeira igreja primitiva, dizendo assim, era 3 dias, que era esse momento de jejum, momento de meditação, momento de oração para celebrar a Páscoa. E depois aumentou os dias. A igreja aumentou, acho que no século IV, que aumentou os dias para 40, que nós já começamos com a quarta-feira de cinzas, porque daqui para a festa de Páscoa é 40 dias, que nós falamos assim. Então, a imposição de cinzas é muito importante para nós católicos. Primeiramente, como qualquer cristão, é um momento de mostrar a nossa devoção, o nosso caminhado, que eu preciso caminhar com a igreja, entrar nesse momento de oração, momento de jejum, que eu reconheço, é uma devoção. Mas também tem um caráter também transitório do ser humano. Lembra que na tradição da igreja fala que o pó veio o homem, o pó ele voltará. Sim. Então, mostrando que a nossa fraqueza como ser humano, que nós precisamos da graça de Deus para viver. Então, a imposição de cinzas mostra também isso, a nossa fragilidade, que nós precisamos da graça de Deus para viver. E a última é que arrependimento. A imposição das cinzas mostra o arrependimento que essa pessoa começa caminhando. Depois nós temos, já falámos um bocadinho do Dia de Ramos, em que parece assim, mas como nós vamos celebrar a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, mas depois começa a semana maior do Tríduo Pascal, em que ele é maltratado, é crucificado, é morto. Por que essa celebração tão importante nesse domingo de Ramos? Porque é que as pessoas também se faz essa procissão com os ramos, se levam os ramos para celebrar essa entrada de Jesus então em Jerusalém?
Bem, Jesus, que nós celebramos essa entrada de Jesus em Jerusalém, também nós lembramos que Ele está entrando para nos salvar. A obra da salvação já chegou. Jesus entrando em Jerusalém é aceitar essa missão de nos salvar. E o povo celebrando, com certeza, porque aparece um pouco, esse é o mesmo povo que celebrou Jesus entrando no Jerusalém, ou mesmo também que com ele para a morte. Sim. Mas esse entrado também tem uma simbologia grande, porque Jesus aceitou essa missão de nos salvar, aceitou entregar a sua vida para nós. Então, o treino de Jerusalém é o triunfante para nós, é uma alegria que nós recebemos em Cristo, que Ele entregou toda a vida para nós. Qual a importância dos ramos? Qual a tradição? A tradição de ramos significa que quando tem ramos, aquela antigamente, é um tipo de paz, é tipo um rei de paz que entrando. Então, a pessoa levantando, então, o príncipe que entrando. Sim. É um príncipe de paz que entrando. E esperança. Esperança, sim, verdade. Depois, entramos então na Semana Maior. Temos a quinta-feira do Lava-Pés. Fala-nos dessa celebração. Porque essa celebração se chama a quinta-feira do Lava-Pés? Porquê o lavar os pés? Então, essa quinta-feira, nessa missa do Lava-Pés, também chama Ceia do Senhor, né? Sim. Chama Ceia do Senhor. Esse Lava-Pés é um novo modo de Jesus nos mostrando para nós. É um novo Páscoa. Porque como os 12 discípulos também, eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus. Porque são judeus, eles também eram judeus. Então, mas ele queria mostrar para nós a Páscoa a partir da humildade, a partir de servir os nossos irmãos. É porque Jesus quer mostrar para os seus discípulos que aquele que quer ser seu discípulo deve mesmo abaixar, deve lavar os pés dos outros, deve ser servo dos outros para que seja maior. E ele mesmo mostrou para nós isso. Ele que é maior de tudo, era Deus, mas lavou os discípulos os pés, mostrando a parte de humildade de Páscoa que nós precisamos mesmo celebrar. E essa humildade, esse servir, colocar-se ao serviço dos outros, é aquilo que cada um de nós somos chamados a fazer? Com certeza. Estamos chamando, porque isso que toda a vida de Jesus Cristo. Lembramos que o Paulo falou que Jesus, que era Deus, sim, ele se abaixou e tomou a nossa carne humana. E ele até não foi nascido num palácio, mas nasceu numa família simples. Esse Jesus fez humilde para nos salvar. Então, qualquer cristão que quer seguir Jesus Cristo também deveria mostrar esse lado de humildade. De nós ficar lá em cima, mas também nos baixar para ajudar os outros, para caminhar com os outros. Porque mais que você ficar lá em cima, não consegue ver os outros que estão embaixo. Depois, pronto, estamos a falar já de um tríduo pascal, não é? Temos então a Sexta-feira Santa, que no mundo inteiro, eu acho esta particularidade bonita, no mundo inteiro a Sexta-feira Santa é celebrada no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Fala-nos deste dia, Dia da Paixão, também que muitas pessoas falam, da simbologia, da importância também dos católicos irem a esta celebração, participarem, fazerem o esforço de irem com a sua família celebrar este dia tão importante. Bem, com certeza você falou que Sexta-feira Santa é um dia muito importante em todo o mundo inteiro. Esse é feriado em todos os países. Porque isso também faz para nós um sentido. Já levamos uma tradição muito antiga de celebrar essa Semana Santa num jeito diferente dos outros dias. Porque esse é o dia que nós lembramos o sofrimento de Cristo, que nós lembramos essa entrega de Cristo. Como família, esse é o dia de mesmo fazer jejum, mesmo de orações. E dentro da nossa liturgia temos a via sacra, sempre que começa de manhã, que nós precisamos mesmo caminhar com Cristo. Qualquer pessoa que está perto da paróquia, precisamos ir lá para caminhar nesse dia. Se você não vai em outras vias sacras, mas esse dia também é muito importante, para que nós sabemos esse sofrimento de Cristo. Porque é lá que nós contemplemos essa caminhada de Cristo, Jerusalém até Golgota. E à tarde temos esse dia de adoração da cruz, que nós vamos adorar o Jesus Cristo, que vamos adorar esse Cristo, a cruz de Cristo, que nesse momento que Jesus Cristo morreu,
Portanto, é muito importante para todos nós como os católicos. É muito importante ir, especialmente nesses momentos, nessa sexta-feira, esses dois momentos. Embora que a primeira parte não é litúrgica, mas a segunda é litúrgica. E todos nós precisamos ir e adorar a cruz de Cristo. Depois temos também o que se chama Sábado da Aleluia, em que parece que há uma pausa, parece que a igreja está vacante, não é? Sim. Que é um sentimento muito... é diferente. Sim. É diferente porque nós acreditamos que esse momento que Cristo não está aqui, Cristo está embaixo dos mortos, está também a anunciar a glória dos mortos. E aqui que a igreja não, todo mundo precisa ficar em casa no momento de oração, esperando para celebrar a Páscoa. É um momento único na igreja, que nós fazemos missa, nada é dito nesse dia, mas à tarde, por exemplo, na vésperas, que vamos fazer a missa de Aleluia, sábado de Aleluia. Lembrando também que neste tempo de Quaresma não há flores na igreja, não é? Que isso é importante falar e principalmente neste tríduo pascal, nesta Semana Santa, somos chamados também à questão do silêncio. Sim. Como a liturgia nos fala aqui, esse momento de Quaresma é um momento de não ter muitos cantos na igreja, é um momento de penitência, para ter aquele ambiente mesmo de mostrar que nós estamos num momento de oração, um momento de penitência, um momento de oração. E não termos também silêncio, porque sem silêncio não conseguimos rezar. Sem silêncio sempre, seja exterior ou interior, precisamos mesmo de silêncio para rezar. Então, nesse momento, especialmente na sexta-feira, no sábado até a pessoa não precisa trabalhar, só fica em silêncio, rezando, porque isso que é importante, isso ter comunhão com Deus. Deus nos fala no silêncio, com certeza. E depois, caminhando ainda no sábado da Aleluia, temos a grande vigília pascal, em que aí começamos num momento escuro e depois a luz de Cristo vai iluminando a terra inteira, como diz o Salmo. Fala-nos dessa vigília, desse momento em que partimos do escuro para a luz. Sim. É um momento também do sábado, quando a gente caminha com as velas dentro da igreja. É um momento especial. Eu sempre lembro, um momento bonito de celebrar. Embora agora como padre, agora ficar o presidente é muito difícil, mas quando era criança eu gostava, porque é um momento que a pessoa leva aquele momento de escuridão para a luz de Cristo. Então, essa luz que nós estamos levando, que vai girar para aquela Ciro Pascal que nós vamos colocar lá no altar. E essa luz de Cristo que nos guiando, porque lembrando que o Padre vai para frente com a luz de Cristo, falando, essa luz de Cristo, porque é essa luz de Cristo que nos guia. E esse momento de Páscoa é que essa luz que nos ilumina os nossos corações. E essa luz que vai nascer dentro de nós, porque quando cantamos a glória, quando temos esses sinos batendo, essa luz deve ser dentro de nós. E é um momento de festa porque nós ficamos 40 dias sem cantar o Glória. Isso é preciso terem atenção. O Glória, naquele momento, há uma explosão de alegria, não é? Sim. Não sei se a pessoa está com saudades de Glória, porque eu estou com saudade, né? Mas é um momento mesmo de cantar Glória. E especialmente ver no meu país, é um momento muito bonito, porque temos crianças dançando, temos pessoas dançando. É um momento muito especial e tem os sinos todo lado. É um momento de convidar que Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo venceu essa morte. É o Glória e o Aleluia, não é? Aleluia. Aleluia, vamos cantar por 50 dias, né? É verdade. Então chegamos ao dia de Páscoa, ao dia da ressurreição, ao grande dia de festa em que toda a Igreja no mundo inteiro celebra esta vida, este amor que se doou e que ressuscitou, e nós também somos convidados a ressuscitar com Cristo, não é verdade? Verdade. Então, o que quer dizer essa palavra Páscoa? Páscoa vem do latim Pascha, que é também derivado de hebraico, a passagem. Porque essa palavra vem de hebraico, passagem. Então, os judeus estavam celebrando a passagem do povo eleito, o povo da aliança, do Egito, da escravidão. Então, e nós também estamos falando a mesma Páscoa, de Cristo que passou pela morte e ressuscitou. E esse Cristo que ele venceu a morte também nos leva nessa ressurreição. Então, a Páscoa é essa passagem
passagem de Cristo, de morte para a ressurreição, e que nos leva a todos nós. Sim. E como é que o católico deve viver a Páscoa no seu dia-a-dia? Oh, muito bonito. Deve viver com uma alegria, com viver, deixar esse Cristo ressuscitado. Porque se nós deixamos esse Cristo ressuscitado, seja centro da nossa vida. Porque às vezes a gente não coloca Jesus Cristo como centro da nossa vida, mas colocamos esse Cristo ressuscitado. Como tenho fé que Jesus está no meio de mim, mas essa fé, esse Cristo deve ser centro da minha vida cada dia. Essa aleluia devo cantar todos os dias, porque Jesus fez tantas coisas na minha vida. E então, a partir do dia de Páscoa, nós temos o tempo pascal, que vai até ao Pentecostes. Sim. Fale-nos deste tempo. Então, esse tempo sempre tem as suas características. Quantos dias? Quantos dias? Tenho 50 dias. Sim. Tenho 50 dias, desde domingo de Páscoa até Pentecostes, que é vésperas depois da Ascensão do Senhor, domingo da Ascensão do Senhor, que começa domingo seguinte, é o Pentecostes. Nesse momento temos sempre dizer aleluia, depois de cada antifona, depois de cada ano. Vamos cantar glória nesses momentos, vamos ser cor branco dentro da igreja, porque esses 50 dias que nós celebramos esse grande mistério da nossa fé. E é engraçado que é mais tempo que o tempo quaresmal. Ah, sim, é mais tempo. O tempo quaresmal são 44. Sim. Esse agora temos momento agora de celebrar, porque agora a igreja não exige muito penitência, não exige muito jejum, aqui. Pode ser também, pode fazer, mas a igreja precisa não celebrar com Cristo ressuscitado. Nós podemos ficar tristes, vamos ver esse Cristo que ressuscitou dentro de nós. O padre já esteve, é do Quênia, já esteve no Brasil, agora em Portugal. Como é que é vivida na sua terra a Páscoa? O que é que diferencia de onde estamos? Bem, no meu país, Páscoa é uma celebração grande, com certeza. E nós sabemos como os africanos, a gente gosta de dançar, gosta de música. Por exemplo, aquela missa de vigília pascal vai até 1 ou 2 horas. Porque começa às 10 horas, vai até 1. E pessoas não reclamam porque a gente gosta, porque a gente canta, faz coisas sem pressa, né? E eu acho, como cristãos, que nós, Quênia, estamos vivendo, porque também o cristianismo deve ser vivido na nossa cultura, dentro da nossa cultura. Sim, claro. Como a gente gosta de dançar também, o cristianismo deve estar vivendo assim. Eu acho que uma coisa melhor que o cristianismo que faz, porque surge cada cultura. E nós vivemos isso através da dança, de música. É uma celebração grande, com certeza. E aqui não celebrei ainda. Cheguei há pouco tempo, aqui não celebrei. Mas no Brasil, quase também no Quênia, o povo brasileiro e o povo africano são parecidos. Um pouco diferente, mas a igreja também é uma igreja mais viva, uma igreja mais celebra a Páscoa muito bonito. Sim. O que dizer às pessoas lá em casa no que diz respeito à celebração pascal? Eu acho, para pessoas que vivem em casa, para celebrar essa Páscoa, precisamos mesmo olhar todo esse percurso que nós fizemos, desde a quarta-feira cinza até Páscoa. E nós olhamos mesmo como é viver essa quaresma. Para que quando chega o momento de Páscoa, eu possa viver essa luz de Cristo, esse Cristo ressuscitado. Porque Jesus Cristo ressuscitou para todos nós. Ele que nós estamos vivendo com Ele. Se nós não deixarmos esse Cristo, essa luz de Cristo, que nós falamos na vigília, naquela sábado de aleluia, levar para frente, e nunca mais vamos ficar. Então vamos deixar esse Cristo sempre ficar nos nossos corações e seja centro da nossa vida, para que esse ilumine nosso caminho. Nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero primeiramente falar para termos esse momento de quaresma, momento que é muito oportuno, que a igreja que nos deu, para celebrar, para preparar, para celebrar a Páscoa. É um momento muito bonito. É um momento de nós precisamos fazer orações. Então não deixe esse momento passar. Não deixe esse momento, seja como qualquer momento, mas um momento muito bonito de nós fazermos uma penitência, de fazermos oração. Para que quando chega esse grande dia de festa de Páscoa, eu possa falar que eu me preparei bem para esse dia. Muito obrigado. Obrigada, Padre Nicolas, pela sua presença.
E eu quero aproveitar para divulgar um bocadinho dos nossos produtos de evangelização. Ainda estamos no tempo quaresmal, estamos quase a chegar à Páscoa, vamos entrar também na Semana Santa. Por que não adquirir este livro, Quaresma e Páscoa, do nosso querido Papa Bento XVI, e que nos prepara no tempo quaresmal, na Semana Santa e para viver bem a Páscoa. É uma compilação de homilias e catequeses feitas de uma forma dinâmica e atraente pelo nosso querido Bento XVI. Então, adquira nas nossas livrarias, prepare bem o seu coração. É importante este debruçar-se também para conhecer melhor como vivenciar estes tempos litúrgicos tão importantes para nós como católicos. Eu quero convidá-lo também a adquirir o nosso Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que só se ama aquilo que se conhece, então é católico, conheça mais a sua Igreja, os fundamentos, tudo aquilo que ela nos ensina através do Catecismo. Fundamente-se até para poder argumentar, para não se deixar enganar, para não se deixar ir por essas ondas, por essas ideologias que nos vão aparecendo. Então, instrua-se, aprofunde-se na nossa Igreja, adquirindo também o nosso Catecismo da Igreja Católica. Acho que estas duas sugestões são muito importantes, porque precisamos assumir o nosso papel na Igreja, o ser católicos, e temos que estar fundamentados, temos que nos instruir, temos também levar aos outros esta palavra de Jesus, que é amor, fundamentada, vivida e instruída. Então, convido a adquirir estes nossos produtos de evangelização, loja.cançãonova.pt, ou então, se quiser fazer também uma encomenda, 249-530-600, faça a sua encomenda e é uma forma de aumentar o seu celeiro de evangelização aí em casa, porque é sempre bom nós aprofundarmos na nossa fé. Isso é muito importante e essa é a nossa missão também enquanto católicos. Não ficarmos à espera, mas fazermos o nosso caminho formativo. O nosso fundador dizia que nós somos responsáveis pela nossa formação. Então você aí em casa também é responsável pela sua formação católica. Então, por que não adquirir estes produtos? Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.